Retornamos, queridos amigos, para o segundo bloco da nossa aula, Teoria da Norma Constitucional, dando continuidade à análise das condições de aplicabilidade das normas constitucionais. Vimos que a primeira condição é a vigência. Somente quando ingressa em vigor é que as normas constitucionais se aplicam. A segunda condição que a doutrina vem exigindo para a aplicabilidade das normas constitucionais é a validade ou, se for o caso, a sua legitimidade democrática. Quando é que uma norma jurídica, de um modo geral, uma perspectiva teórica e geral, é válida? Quando ela se encontra em absoluta e plena consonância com o sistema jurídico. Então, uma norma jurídica é válida quando ela se encontra em sintonia, em harmonia com o sistema jurídico. Tratando-se das normas constitucionais. Quando as normas constitucionais são válidas? Lembrando que as normas constitucionais são as normas que ocupam o escalão máximo, a cúspide, o ápice, o vértice de todo o sistema jurídico. Aí eu tenho uma certa problematização, porque se eu estou tratando das normas infraconstitucionais, a resposta é simples. A validade de uma norma repousa na validade de uma norma que lhe é superior. E aí sucessivamente. Mas de todas as normas jurídicas positivadas no Estado constitucional, as normas constitucionais são aquelas que ocupam o escalão último e supremo do sistema jurídico. E o que confere validade e legitimidade democrática às normas constitucionais para que elas possam ser aplicadas e observadas no âmbito dos acontecimentos sociais e políticos. O fato dela emanar de um poder constituinte originário legitimado pela manifestação do povo ou da nação, vale dizer, do seu titular. O titular do poder constituinte originário, isso é um assunto, obviamente, que será tratado na aula relacionada à teoria do poder constituinte, mas nós estamos aqui apenas fazendo uma rápida digressão a respeito disso, de tal modo que o titular único exclusivo do poder constituinte originário é o povo ou a nação. Enfim, é a coletividade, aquela grandeza pluralística, tal como assim se referiu o grande Friedrich Miller naquele seu livro que eu recomendo a leitura para vocês, queridos amigos, Quem é o Povo? Ou seja, as potências públicas. Pois bem, para legitimar o exercício do poder constituinte originário, é fundamental que o seu titular seja o povo ou a nação, essa grandeza pluralística. E é exatamente do exercício legitimado do poder constituinte originário que se identifica o fundamento da validade ou a própria legitimidade democrática da Constituição e de suas disposições, isto é, das normas constitucionais. E, por fim, como última condição de aplicabilidade das normas constitucionais, nós temos a eficácia. Referimos-nos à eficácia jurídica. Estamos tratando da eficácia jurídica. E o que é a eficácia jurídica? É a capacidade das normas jurídicas irradiarem os seus efeitos, que podem ser máximos, que podem ser médios, que podem ser mínimos, mas a necessidade de irradiar efeitos é uma qualidade, é uma característica intrínseca, imanente a esta terceira condição de aplicabilidade das normas constitucionais, isto é, a sua eficácia jurídica. Todavia, chamo a atenção, queridos amigos, para não confundirem eficácia jurídica com eficácia social. A eficácia jurídica é a condição para se exigir a aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, a capacidade que as normas constitucionais têm de irradiar efeitos
de, enfim, regulamentar aquela matéria, lograr disciplinar aquela matéria que faz parte do seu objeto, ainda que efeitos mínimos. Já a eficácia social diz respeito, amigos, à efetividade da Constituição, ou seja, ao fato da Constituição e de suas normas serem devidamente seguidas, serem devidamente observadas, de tal sorte que as pessoas se orientam a partir das determinações emanadas das normas constitucionais, de tal modo que eficácia jurídica é a possibilidade de irradiar efeitos ou atingir os resultados aos quais as normas constitucionais se destinam ou estavam preordenadas. Eficácia social é a efetividade, a realização das normas constitucionais no plano fático, no plano sociopolítico e social, para efeitos das condições de aplicabilidade das normas constitucionais que nós estamos estudando, exige-se tão somente a eficácia jurídica, sendo que a eficácia social ou efetividade das normas constitucionais é um plus, claro, um plus importante, é um plus almejado, é um plus desejado, mas não é exigido para os efeitos teóricos da análise desse tema respeitante às condições de aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos mais uma vez para o slide. Fixe na tela, por gentileza, para nós fixarmos essa ideia das condições de aplicabilidade. Então, são condições de aplicabilidade. Por favor, não esqueçam, amigos, a vigência, a validade ou legitimidade e a eficácia. Eu gostaria agora de tratar de um tema interessante com vocês, amigos. Trata-se da possibilidade ou não da retroatividade das normas jurídicas, tanto no plano das normas legais como no plano das normas constitucionais. Vamos fazer essa observação a partir de uma perspectiva geral, falando das normas legais. Mais adiante, a gente particulariza essa análise tratando das normas constitucionais. Relativamente às leis, via de regra, elas são aplicadas para o futuro. As leis, elas existem para serem aplicadas para o futuro, de tal modo que não é uma característica recorrente a possibilidade de se aplicar as leis retroativamente para atingir fatos ou atos pretéritos ou os seus efeitos produzidos, de modo que a regra é a lei ser aplicada para o futuro. Todavia, no âmbito jurídico, é possível se falar, apenas no âmbito jurídico, aí que nós vamos desenvolver essa questão, é possível se falar no âmbito jurídico de uma retroatividade excepcional. Eu repito, nós estamos tratando apenas em tese, teoricamente, este assunto. Depois a gente vai verificar se, à luz do direito positivo brasileiro, isso de fato pode ocorrer ou não. Mas do ponto de vista jurídico, em tese, é possível se falar de uma retroatividade excepcional na aplicação das leis, de modo que, dentro dessa retroatividade excepcional, as leis poderiam retroagir para serem aplicadas a atos ou fatos anteriores ou os efeitos desses atos ou fatos já produzidos. De modo que, dentro dessa excepcionalidade, vamos falar um pouquinho dessa possibilidade excepcional, repito, da retroatividade da lei. No que tange a essa retroatividade da lei, é possível se falar de uma retroatividade tanto máxima como média como mínima. Ou seja, a retroatividade da lei, ela pode variar de grau ou de intensidade, de modo que nós temos doutrinariamente a chamada retroatividade máxima, a chamada retroatividade média, chamada retroatividade mínima. O que é que se entende conceitualmente por retroatividade máxima? A retroatividade máxima ocorre quando a lei retroage
para incidir sobre os próprios fatos ou atos já consumados. E o que é a retroatividade média? A retroatividade média ocorre quando a lei retroage, porém não para atingir os atos ou fatos realizados, ocorridos ou consumados, mas tão somente para atingir aqueles efeitos ainda não ocorrentes, ainda não verificados, os chamados efeitos pendentes. Aí nós temos uma retroatividade média. Isso pode acontecer, por exemplo, quando uma lei publicada que reduz a taxa de juros retroagir para incidir sobre aquelas prestações já vencidas, porém não pagas. Aí eu tenho um efeito pendente, que caracteriza, portanto, essa retroatividade média. E a retroatividade mínima, ela ocorre quando a lei ela se aplica imediatamente sobre os efeitos futuros dos atos ou fatos antigos ou pretéritos. Valendo-se daquele outro exemplo anterior, aplicando aqui, nós podemos dizer que ocorreria uma retroatividade mínima quando aquela lei que dispôs sobre a redução de juros atingir as prestações de atos ou fatos pretéritos que ainda não se venceram. Vale dizer que só vão se vencer após a lei que tratou da redução dos juros. Vale dizer, a lei ela teria uma retroatividade mínima incidindo sobre as prestações tão somente vincendas, ou seja, aquelas que serão vencidas após a sua exigência. Muito bem, pergunta-se, Dirley, o direito positivo brasileiro, ele se coaduna, ele admite, ele recepciona a retroatividade máxima, média e mínima das normas legais? Não. A nossa Constituição, visando prestigiar o valor da segurança jurídica, consagra como garantia do cidadão a irretroatividade das leis. Isso se encontra previsto no artigo 5º da Constituição, onde lá está previsto que as leis não podem prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito, nem coisa julgada. De modo que é garantia constitucional a não retroação da lei, salvo quando a própria Constituição abre a exceção a esta garantia. E, de fato, ela prevê algumas exceções. Apenas como exemplo, dou-lhes aquela que trata da retroatividade da lei penal benigna. Ou seja, a Constituição prevê a possibilidade da lei penal que favoreça, ou seja, benéfica ao réu, retroagir para atingir fatos já ocorrentes no passado. Mas isso é previsão expressa na Constituição. É uma exceção, mas a regra é a não retroatividade da lei. De modo que no direito positivo brasileiro não se fala em retroatividade máxima, média ou mínima da lei, sob pena dela violar uma garantia constitucional que, em nome da segurança jurídica, consagra a irretroatividade da lei. Todavia, queridos amigos, no que atina, no que tange às normas constitucionais, nós temos uma situação completamente diferente. Vamos bem dimensionar essa situação. Muito bem, em regra, no silêncio da Constituição, não havendo nenhuma disposição expressa em contrário, as normas constitucionais, elas gozam de retroatividade mínima. Preste atenção, queridos amigos, que isso é danado para quem prova de concurso.
as constituições e suas normas, não havendo disposição expressa em contrário, ou seja, essa regra ela se aplica automaticamente. As normas constitucionais, elas gozam de retroatividade mínima, o que significa dizer que as normas constitucionais originárias, eu estou me referindo à Constituição originária, aquela emanada do poder originário, as normas constitucionais originárias de uma Constituição originária, emanada do poder constituinte originário, elas aplicam-se imediatamente para, inclusive, dispor e disciplinar e regular efeitos futuros de fatos ou atos pretéritos, o que consiste exatamente numa retroatividade, porém mínima. Todavia, se a Constituição dispuser, eu me refiro mais uma vez à Constituição originária, aquela emanada, aquela que é produto do poder constituinte originário do povo. É importante deixar claro esse aspecto e vou esclarecer mais adiante, queridos amigos, porque as normas constitucionais, elas podem, sendo, portanto, de uma Constituição originária, dispor, e elas têm esse poder, retroagindo tanto de forma máxima como de forma média. Ou seja, se houver disposição expressa nesse sentido, as normas constitucionais originárias, elas podem ter retroatividade máxima, de tal modo que é possível, se houver essa previsão, que essas normas constitucionais originárias, elas retroajam ao passado para desconstituir fatos e atos já consumados e consolidados, inclusive para desconstituir e atingir direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisa julgada. Se houver disposição expressa nesse sentido, é possível que as normas constitucionais originárias tenham essa retroatividade máxima, como também tenham a chamada retroatividade média, mas não havendo disposição expressa nesse sentido, aplica-se a regra. E qual é a regra? Que as normas constitucionais originárias gozam de uma retroatividade mínima na medida em que elas se aplicam imediatamente aos efeitos futuros dos atos e fatos pretéritos. Mas é importante deixar claro que isso só ocorre no âmbito das normas constitucionais originárias. Não ocorre no âmbito das chamadas normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais derivadas são exatamente aquelas emanadas das emendas à Constituição. E como nós vamos ter oportunidade de estudar também na aula acerca da teoria do poder constituinte, o chamado poder constituinte derivado, em especial do derivado reformador, que é aquele que promove as reformas constitucionais produzindo emendas à Constituição, esse poder constituinte derivado ele é um poder juridicamente limitado. E uma das limitações nós vamos encontrar nas cláusulas pétreas. E entre as cláusulas pétreas, que são aquelas limitações materiais ou substanciais expressas, previstas no parágrafo 4º do artigo 60, nós temos as garantias constitucionais. E é garantia constitucional, como eu disse antes, aquela que impede a retroatividade da lei e também da retroatividade das emendas à Constituição, de modo que a garantia da irretroatividade, ela alcança, além da lei, as emendas à Constituição, de tal sorte que, relativamente às normas constitucionais derivadas, que são as emendas à Constituição, não se fala em retroatividade, nem máxima, nem média, como também nem mínima, só as normas originárias que gozam automaticamente de retroatividade mínima, podendo até gozar, havendo expressa previsão nesse sentido, de retroatividade máxima e de retroatividade média. Portanto, eis aí algumas observações concernentes também à aplicabilidade das normas constitucionais. Agora, queridos amigos, nós vamos entrar numa análise das espécies das normas constitucionais. Uma análise que assume um tema muito sensível no âmbito da aula, no âmbito da teoria da norma constitucional. Contemporaneamente,
já se consagrou a distinção das normas constitucionais em duas espécies: normas regras e normas princípios. Todavia, essa consagração é recente. Ela se deve ao neoconstitucionalismo, ou seja, àquele novo pensamento jurídico-constitucional que se deflagrou no período pós-guerra, que tem como marco filosófico o pós-positivismo. Isso em razão da necessidade de a ciência jurídica prestigiar a importância dos valores e aproximar o direito à moral, aproximar o direito à ética e garantir, portanto, um diálogo entre o direito e a própria filosofia. Pois bem, diante deste movimento do pós-guerra, do pós-positivismo que serviu de marco filosófico, repito, para este novo pensamento constitucional que nós conhecemos como neoconstitucionalismo, como tivemos oportunidade de examinar em outra oportunidade, em outro momento, em outro instante. Quem tiver interesse, portanto, na análise que nós fizemos acerca do neoconstitucionalismo, basta fazer uma rápida análise da aula que nós tratamos acerca da teoria da Constituição. Mas vamos voltar aqui. Pois bem, deve-se a esse novo pensamento jurídico constitucional do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, que nós conhecemos como neoconstitucionalismo, o reconhecimento da força normativa dos princípios, vale dizer, da normatividade dos princípios, de tal modo que os princípios passaram a ser reconhecidos como normas, ao lado da outra espécie de normas que sempre existiu, que são as regras. Mas antes não era assim, como eu mencionei há pouco instante, na medida em que, anteriormente, os princípios não eram considerados normas jurídicas. Os princípios, eles não passavam de singelos critérios ou ferramentas que auxiliavam a integração do direito em caso de lacunas legislativas. Tanto isso é verdade que a própria Lei de Introdução ao Código Civil, que passou a ser denominada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, no seu artigo 4º, se prescrevia exatamente o seguinte: em caso de omissão da lei, o juiz deve decidir a demanda valendo-se dos seguintes critérios de integração. Integração de quê? Da omissão ou da lacuna da lei, mas observando a seguinte ordem. Primeiro, deve-se valer do critério da analogia. Uma vez superada a omissão e colmatada a lacuna, decide-se, resolve-se a demanda. Mas não sendo possível invocar este primeiro critério, a analogia, impõe-se o segundo critério, os costumes. Utilizando-se os costumes e, sendo possível, se colmatar ou preencher aquela lacuna, julga-se e decide-se a demanda. Mas se não for possível, também se utilizar esse critério dos costumes como critério de integração de lacunas, pode o juiz, aí sim, ele está autorizado a invocar os princípios gerais de direito. Logo, os princípios, eles eram apenas reconhecidos de maneira absolutamente secundária e relegada a uma verdadeira desimportância, como meros critérios de auxiliar o direito na integração e composição das omissões ou lacunas acaso existentes na lei. De tal sorte que essa era, queridos amigos, a posição acerca dos princípios. Essa posição se encontra completamente superada tanto no constitucionalismo universal, tanto na doutrina do direito comparado, como no constitucionalismo brasileiro, como na doutrina brasileira. Não há no Brasil quem pense de forma diferente. Há uma absoluta convergência de opiniões no sentido de que essa
ideia que se atribui e se deve a uma teoria jurídica anacrônica, uma teoria jurídica formal, se encontra superada. Contemporaneamente, portanto, os princípios são verdadeiras normas jurídicas, são verdadeiros comandos que irradiam efeitos jurídicos e que se inserem no mundo deontico do dever ser, assim como a outra espécie normativa que sempre existiu e sempre foi reconhecida pelo velho positivismo jurídico, ou seja, as regras, de modo que, contemporaneamente, nós afirmamos e reconhecemos como as duas categorias de normas, ou as duas espécies do gênero norma, as normas princípios e as normas regras, de tal sorte que, segundo a doutrina, tanto alienígena como a brasileira, há necessariamente duas espécies de normas, e a distinção é fundamental entre elas. E a doutrina passou, portanto, a se preocupar em como se fazer essa distinção. Quais são os critérios utilizados para se demarcar, para se extremar e distinguir essas duas espécies de normas, ou seja, entre as normas princípios, que doravante chamaremos apenas de princípios, e as normas regras, que igualmente chamaremos doravante de apenas regras. Quais são esses critérios? Bom, inicialmente, a doutrina apresentou os chamados critérios quantitativos, isto é, os critérios de grau. Posteriormente, surgiu um pensamento mais sólido, sobretudo em decorrência dos estudos apresentados pelo grande autor alemão Hubert Alex e pelo grande jurista de Harvard, o jurista norte-americano Ronald Dworkin, uma posição mais sedimentada e mais coerente em relação ao critério distintivo entre essas duas espécies normativas, princípios e regras. Critério baseado na qualidade dessas duas normas, opondo-se, portanto, ao critério anterior de grau, que é baseado em um critério quantitativo. Vamos, na sequência, examinar esses dois critérios, tanto os critérios quantitativos concernentes a graus, como aos critérios qualitativos que foram apresentados e fornecidos como uma grande contribuição jurídica por esses dois grandes autores, Hubert Alex, Alemanha, e Ronald Dworkin, nos Estados Unidos. Comecemos nesta sequência, não agora nesse segundo bloco que já estamos finalizando, mas no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa para um rápido descanso. Fiquem aí, não vão embora. Até já!